Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão. Para ganhar tempo, eu não vou estar fazendo leituras, mas estarei dando todo o direcionamento da onde está o conteúdo a qual nós vamos estar falando. É claro que as minhas palavras aqui estará sendo colocada de forma alegórica, estarei parafraseando alguns textos. Eu não vou estar fazendo ali a leitura na íntegra, mas se você pegar sua Bíblia e você ler, você vai ver que o contexto, o assunto, o tema, a história que eu vou contar está relacionado a todo o texto dessa leitura, tá bom? O livro é Números 22. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre uma grande estratégia do inimigo, uma grande estratégia que Satanás usa. Vai ser bem apresentada aqui nesse formato aqui de um diálogo, de uma caminhada. O povo de Israel sai do Egito e começa a sua peregrinação. Por onde eles passam, eles conquistam. Por onde eles passam, eles têm vitória. E essa história assusta os demais reis. As demais nações, elas se preocupam. E, logicamente, se a caminhada deles estiver alguém nessa trajetória e lutar contra eles, provavelmente serão derrotados. E nesse contexto existe um líder chamado Balaque. E ele se assusta com a jornada do povo de Deus. Ele pega ali especiarias e pega alguns mensageiros e manda ele fazer uma consulta a alguém muito conhecido na época chamado Balaão. E quando aqueles mensageiros chegam até aquele local, eles querem saber o que podem ser feito para parar esse povo. E Balaão fala que vai consultar a Deus, e quando Balaão vai consultar a Deus, e agora é algo bem legal que eu quero que você preste atenção, que é como se estivesse falando ao seu respeito. A mensagem que Deus vai dar para Balaão é como se estivesse falando ao seu respeito. Quando Balaão vai consultar a Deus e ele coloca ali as questões a qual foi abordada, Deus fala para Balaão o seguinte: olha, não tenta amaldiçoar esse povo, porque você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Esse povo é um povo escolhido, esse povo é um povo vencedor, é um povo abençoado, então não tente amaldiçoar, porque você não vai conseguir de forma alguma parar esse povo. E essa mensagem retorna para Baraque. E Baraque pega especiarias, mais riqueza, homens com status mais alto dentro do seu governo, do seu povo, e manda retornar novamente a Balaão. Talvez ele estava achando que se mandasse mais ouro, se ele mandasse pessoas mais renomadas do que as primeiras, ele poderia mudar aquilo que ele tinha decretado. E ele manda essas pessoas ir até lá, e Balaão recebe essas pessoas, e Balaão retorna para consultar Deus de novo, também achando que Deus poderia mudar a sua opinião a seu respeito, né? A respeito daquele povo. Então eu quero aplicar esse povo à sua pessoa. Então, junto com Balaque, acha que por mais riqueza, por pessoas mais renomadas, ou arrumar um meio para tentar parar o povo de Deus, Deus iria mudar a opinião que ele já tinha decretado naquele lugar. Deus não vai mudar a opinião. A Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Independente da riqueza que ele levasse até aquele lugar, colocasse ele no altar, Deus não mudaria a palavra que ele liberou dizendo: esse povo eu já abençoei. O que Deus está dizendo para Balaque? É melhor você sair da frente, deixa esse povo passar, esteja junto a esse povo, do que lutar contra ele. E quando Balaão, que não deveria nem ter subido para consultar Deus, ciente que Deus não vai mudar o que ele pensa ao seu respeito, e ele diz assim: Senhor, é para que eu possa ir? E Deus fala: olha, que não era para ele ir, mas ele insiste. E a Bíblia diz que naquele momento Deus deixou Balaão ir. No momento que Balaão se vira para ir até Balaque, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra o profeta. E agora começa uma jornada que, quando o profeta está retornando, está indo até a direção de Balaque, por algumas vezes a sua mula, ela se desvia do caminho. O profeta, sem entender o porquê que aquela mula está se desviando, e por várias vezes desvia, de repente ele para, dá uma surra na mula, como diz o texto, e aquela mula fala. Olha o ponto que chegou a cegueira de um profeta. Uma mula conseguia identificar a vontade de Deus, uma mula conseguia enxergar o mensageiro de Deus, e o profeta, tão cego, talvez pela riqueza, pelo dinheiro, talvez pelo status de estar diante daquele homem, por ser talvez a voz que iria ecoar naquela cidade,
as pessoas estavam atônitas esperando para que ouvir o que ele tinha para dizer, ele não conseguia enxergar o que de fato Deus estava querendo que acontecesse. E aquela mula vai se desviar e ele vai espancar essa mula, e no momento que ele espanca a mula chega ao ponto de falar. E quando a mula fala, ele consegue visualizar o mensageiro de Deus que tinha ido para exterminar a sua vida. E devido a mula ter se desviado, trouxe esse livramento até ele. E nesse enredo dessa história, ele vai até aquele lugar onde está Balaque, e ele vai liberar algumas palavras proféticas, e sem ele mesmo entender, essa seria a própria sentença. Bem lá na frente, você vai encontrar várias referências falando sobre Balaão, sobre Balaque. Balaão, ele teve uma estratégia do inimigo, dizendo para Balaque o seguinte: esse povo é indestrutível para esse povo. Nada consegue fazer esse povo perecer. Existe uma forma desse povo parar. É fazer que esse povo peque entre eles. Nenhuma força externa é capaz de parar esse povo. Nenhuma força de fora vai poder moldar, parar ou vencer esse povo. Só existe uma forma de parar esse povo: é eles pecarem, é eles lutarem contra si de dentro. Então a estratégia sempre foi essa. É um povo imparável, é um povo que as pessoas não vão conseguir frear, mas aí Satanás sabe que se ele conseguir semear dentro desse povo uma discórdia, uma contenda, uma desavença, esse povo não vai conseguir prosseguir. Jesus, quando ele é chamado de Belzebu, que expulsava os demônios, como se fosse um próprio demônio, ele diz assim: como pode uma casa dividida ela resistir? Uma casa dividida ela não consegue ficar de pé. A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, milagres acontecem. Eu estava reunido, unido e reunido em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali no Pentecoste, com um propósito. A Torre de Babel, por eles falarem a mesma língua, eles estão em coenonia, eles estavam construindo algo gigantesco. Então o segredo é a unicidade, a união, é a unicidade. É quando o propósito é um propósito mútuo, é todo mundo trabalhando naquela direção. É imparável. Então Balaão falou assim: olha, se você colocar algum tipo de distração no meio deles, essa força acaba, porque eles não vão conseguir mais concentrar, eles vão estar pecando. E aí eles começaram a enviar mulheres, na época as prostitutas naquele lugar, e o povo começou a se prostituir, e por se prostituir começaram a perder a força. Não conseguiram ter a mesma força como antes. E em muitos relatos da Bíblia, Deus dá exemplo da estratégia de Balaão com Balaque, que o que é feito nos nossos dias. Uma igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno ela não prevalecem contra a igreja do Senhor. Então aonde que começa as guerras? Não é mais uma perseguição externa. Uma perseguição externa é fácil de romper. Se você pegar a galeria dos heróis, se você pegar ali o próprio Atos dos Apóstolos no começo, você vai ver que muitos cristãos eram martirizados, eram mortos, sua família era morta, dentro de um coliseu, degolado, decapitado, comido por animais. E quanto mais se matava os cristãos daquele jeito, mais se crescia a igreja. A igreja vinha numa proporção gigantesca. Então o que acontece para fazer a igreja parar? É quando começa a guerra ser dentro. É a nação contra a nação, pai contra filho, às vezes um líder contra outro, um pastor contra o outro, o pastor contra o diácono, a membresia contra o obreiro e o obreiro contra o pastor. É isso que traz, que absorve, suga a força da igreja. A força dos irmãos. É essa guerra que faz com que muitos parem. E aqui, quando vai dar exemplo, tanto no livro do Apocalipse, enfim, na jornada do Novo Testamento, ele fala sobre a estratégia de Balaão. Satanás sabe que ele vai lá e semeia, aí começa aquela briguinha, aquela panelinha, aquela confusãozinha, e daqui a pouco a igreja está dividida, e os irmãos uns já não falam com outros dentro da própria igreja, e como isso pode acontecer, e ao mesmo tempo você adorar, você cantar, você pregar, você orar. Como pode se estar dividido? Pode acontecer milagres e coisas extraordinárias se entre si não consegue ter a coenonia, a comunhão, a harmonia, a unicidade. Como que um corpo um corpo onde a cabeça é Cristo, a mente, a direção é Ele,
e o braço não quer obedecer e não quer trabalhar em prol do corpo. A perna não quer se mover, mesmo a cabeça dando um comando, ela não trabalha em favor do corpo. Como pode o braço querer amputar a perna, mesmo ela estando saudável, sadia? E isso tem sido muito presente, tem sido uma coisa muito real nos nossos dias. E eu precisava compartilhar porque são pontos que estamos vivendo, são coisas que estão acontecendo no dia a dia. E se nós, como igreja, não acordarmos para essa é uma estratégia que está na Bíblia. Não há nada novo, está ali. O problema é que às vezes nós não queremos olhar, interpretar, entender, ouvir e falar, realmente, nós precisamos mudar a rota, mudar a forma. É do jeito que ele quer, é na direção que ele quer. Então essa é uma das reflexões que eu precisava deixar aqui para você. Demais, Deus abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.